Pessoal, para finalizarmos a nova república, precisamos falar sobre o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, que assumiu em janeiro de 2019 após vencer as eleições em outubro de 2018. Conforme comentei no vídeo anterior, falando sobre o governo do Michel Temer, durante as eleições de outubro de 2018 nós acompanhamos uma polarização política muito radical e sempre nociva, porque toda polarização radical ela é nociva, seja a extrema direita ou a extrema esquerda, são muito nocivas e tóxicas para todos. E durante as eleições nós acompanhamos um processo de fake news, uma rede de fake news que hoje se confirmou formada por um chamado Gabinete do Ódio, que confirmadamente vem ligada ao nosso presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. Aliado a essas fake news, que claro não foram inventadas por ele, não foram inventadas agora, sempre foram utilizadas ao longo da história. Agora é muito pior pelas ferramentas que temos à disposição por conta da tecnologia, que o homem, ao invés de usar para o bem, muitas vezes usa para o mal, mas elas sempre existiram. Eu sempre cito o que Joseph Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista alemã, dizia, que uma mentira dita mais de 100 vezes torna-se verdade. E isso é sempre muito perigoso. Não vou entrar no mérito do que aconteceu na vida de algumas pessoas que participaram dessas eleições e que tiveram suas vidas assim desastrosamente atingidas por notícias falsas e que para você desmentir depois é muito difícil, mas basta vocês pesquisarem e isso é importante, que a gente não repasse notícias falsas e que a gente busque as fontes confiáveis, porque é isso que nós precisamos. Um fanatismo político tomou conta do Brasil, um pensamento conservador, uma onda conservadora muito grande, não só no Brasil, como acompanhamos nos Estados Unidos com o presidente Trump também. Além disso, nós acompanhamos logo no início do governo Jair Messias Bolsonaro uma falta de articulação muito grande com o Congresso, uma queda de ministros um atrás do outro. A pior delas agora, porque estamos sem ministro da Saúde no meio de uma pandemia do Covid-19, que infelizmente, claro, atingiu o mundo todo, mas nós estamos levando uma política negacionista, que nega a ciência, em cima de discursos desastrosos, pronunciamentos do próprio presidente. Isso é muito grave e é inegável, porque cada vez que ia até a televisão e dizia algo em rede nacional, desmentindo a si mesmo, ou então se contrariando e se contradizendo, e dizendo que era apenas uma gripezinha, fez com que muitas pessoas que não têm, de repente, muito estudo, que não conseguem ter um pensamento crítico, acreditarem nisso, ainda hoje, e não se protegerem. E não se protegendo, não protegem aos outros, porque agora não é uma questão individual, é uma questão coletiva, e a gente só pode vencer no coletivo, e a gente só pode vencer com a ajuda da ciência. Uma falta de diplomacia muito grande, porque a diplomacia ela é necessária à sobrevivência de qualquer país. A diplomacia ela não tem amigos, ela tem interesses. Então, quando a gente fala numa diplomacia, o Brasil precisa entender que você tem que dialogar com todos. Cuba e Venezuela são ditaduras de esquerda, então eu não vou me relacionar, mas então eu também não me relaciono nem com a Rússia, nem com a Polônia ou a Hungria, que são ditaduras de direita. Então, assim, dois pesos e duas medidas não podem continuar existindo. Com relação também a essa questão da religiosidade, esse fanatismo político e também um fanatismo religioso foi usado durante as eleições. Nós tivemos na história da trajetória política brasileira dois presidentes protestantes, o Café Filho e o Geisel. Fora isso, a maioria deles católicos, outros talvez assim não tão católicos, não tão cristãos. Mas o que interessa é que, seja ateu ou seja religioso, o Brasil é um país laico e isso deve ser respeitado e não tem sido respeitado. Curiosamente, tem havido a ideia de um liberalismo na economia, que é o que se prega para resolver a crise econômica, mas um conservadorismo nos costumes. Uma preocupação muito grande com a orientação sexual, a orientação religiosa dos cidadãos, quando na verdade o que interessa é a preservação dos direitos fundamentais de cada cidadão, pautados inclusive na sua liberdade de escolha de ter uma religião ou não. A República Brasileira ela é fundada na separação entre a Igreja e o Estado.
Então, seja que igreja for, ela não pode estar no poder. Sempre foi muito perigoso todos os momentos da história em que religião e política caminharam juntos. Eu não estou aqui falando mal da religião. O que eu estou dizendo é que cada qual no seu setor. O pacto político, ele não é feito em cima da fé, mas ele é feito a partir dos direitos desses cidadãos. Então isso é preciso ser observado. Uma outra questão do governo Jair Messias Bolsonaro foi a reforma da Previdência aprovada, que claramente não atingiu as pessoas como os nossos políticos, que ganham absurdamente, cartões corporativos e outros absurdos, mas no caso deles eles não foram afetados. Quem foi afetado? O cidadão comum. Vale pensar que a economia está engessada, que a economia precisa caminhar, isso é indiscutível. Mas como isso vai ser feito e pode ser feito sem prejudicar o povo? Algumas polêmicas envolvendo também o nosso presidente com relação ao uso do Twitter, de contas falsas, inclusive, recentemente descobertas, esquemas de laranjas do PSL, que agora também não é mais o partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, ações muito contraditórias que desestabilizam o país, que causam essa vulnerabilidade ao Brasil, que está vivendo um momento muito difícil. A própria indicação do filho do presidente na época para ir aos Estados Unidos nos representar. Então, tudo aquilo que dizia-se que não faria, que não repetiria aquilo que tinha sido feito na política brasileira até hoje, o toma lá da cá, como ele costumou usar a expressão, continua sendo feito, o famoso centrão no Congresso Brasileiro, pactos e acordos políticos. Então, o que a gente precisa é levantar mesmo bandeiras de luta por direitos humanos e combatermos o ódio, combatermos notícias falsas, porque a gente vai conseguir ter uma visão maior do que está acontecendo. Toda essa pandemia do Covid-19, diante dessa política negacionista, tem sido alarmante. Então é até difícil gravar um vídeo falando sobre isso, porque eu acho assustador. O Brasil já chegou a 90 mil mortos, são 90 mil vidas que se perderam. E aí tudo bem, fala, mas a culpa não é do presidente. Sim, claro que ele não inventou o coronavírus, mas ele é uma liderança. E como líder político, poderia tratar a pandemia de outra maneira, e a gente sabe muito bem disso. Então esse descaso do governo, essa irresponsabilidade, ela é perigosa. E quando a gente analisa a história do Brasil, nós tivemos episódios históricos como a Guerra do Paraguai, que durou 5 anos e levou à morte de 50 mil brasileiros, e já foi uma catástrofe. Nós tivemos episódios de revoltas regenciais no Brasil, como a cabanagem, que também durou 5 anos e teve 35 mil mortos. Assim como a gripe espanhola, que durou cerca de 2 anos, a pandemia da gripe espanhola no nosso país, levando inclusive à morte o presidente que assumiria o segundo mandato, que era o Rodrigues Alves, e tivemos estimadamente 35, 36 mil pessoas mortas. Nós chegamos em poucos meses a 90 mil mortos e parece que nós banalizamos a morte, isso é assustador. Então até aqui é muito difícil, o historiador ele não é um profeta, eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente, mas esses são os fatos, o que eu expus foram os fatos que até aqui nos trouxeram e que tem acontecido nesse governo. Não preciso dizer que os discursos estão aí para quem quiser ver, os esquemas de corrupção, a prisão do Queiroz recente, então alguns outros episódios que ainda serão esclarecidos, alguns crimes que têm sido cometidos e não são investigados. Então a gente precisa parar de ser seletivo com relação à nossa justiça, querer a justiça para todos e querer que tudo seja investigado sim, e também combatermos as notícias falsas, porque isso talvez possa nos salvar, porque agora nós estamos numa situação muito difícil. Mais pra frente, quando acabar o mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro, aí a gente vai poder avaliar o que de fato aconteceu com a economia, a que ponto chegamos, o que de fato foi feito na prática e como saímos dessa situação com relação à pandemia, que temos vivido ainda. Então, como eu tinha que falar sobre o governo atual, embora nem quisesse gravar esse vídeo, eu estou expondo os fatos que estão aí para quem quiser ver, e aí cabe a cada um de nós ter a sua própria consciência,
Lembrando que eu ainda comentei no vídeo quando gravei também, falando sobre todos esses vídeos, os mandatos políticos, que a gente precisa, antes de tudo, analisar a nossa própria conduta como cidadãos. Se você para na garagem do portão de alguém, se você para na vaga do deficiente físico, se você não respeita o outro, você não é tão honesto quanto pensa que é. Então, nós saímos muito para a rua gritando, né, contra a corrupção, em nome da honestidade, e somos uns falsos moralistas, né? Que cristãos somos nós se somos, vemos aí, entregaram marmita com veneno para moradores de rua. Então, assim, coisas que a gente precisa avaliar, a nossa conduta individual, porque senão nós não vamos conseguir melhorar como ser humano e a gente não vai sair melhor dessa pandemia. A gente já viveu momentos de guerra, vivemos racismo diário, um ódio extremo e parece que a gente não aprende. Então a gente precisa avaliar a nossa consciência individual para depois a gente conseguir mudar alguma coisa no coletivo e entender que a nossa atitude individual, ela interfere na vida do outro. Nós não temos mais como, né, vivermos isolados. Mas enfim, isso é assunto pauta para outras questões. Isso era o que eu precisava comentar agora com relação a esse governo atual. Não entrando tanto na questão da economia, porque eu ainda quero esperar ver o que vai acontecer para a gente poder avaliar, tá bom? Um beijo para vocês e a gente vai se falando.